Pedir vacância para assumir um outro cargo público inacumulável. Como é que ficam? Estágio probatório, progressões, aposentadoria, entre outros detalhes. Vem comigo que no vídeo de hoje eu vou explicar todos os detalhes, todas essas dúvidas que vocês têm em relação à vacância por posse em cargo público inacumulável. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Luana e aqui no canal eu trago informações acerca de concursos e carreira no serviço público. Bom, o vídeo de hoje é trazendo um apanhado das dúvidas que vocês me trouxeram aqui no canal desde o momento em que eu publiquei o vídeo, né? O vídeo, digamos, parte 1 sobre a vacância por posse em cargo público inacumulável. Eu vou deixar esse vídeo linkado aqui nos cards e também aqui na descrição do vídeo. Então vamos combinar assim, no vídeo de hoje eu não vou explicar todos os detalhes sobre a vacância, sobre esse tipo de vacância que eu já expliquei naquele outro vídeo, né? Vou só trazer as dúvidas, responder as dúvidas de vocês, que foram muitas, né? Várias dúvidas pertinentes, então hoje eu vou responder essas dúvidas que trazem um aprofundamento um pouco maior sobre esse tipo de vacância, né? Então assim, vamos começar, eu vou ponto por ponto, vou trazer alguns comentários de vocês, que vocês trouxeram aqui no canal pra gente elucidar sobre essas dúvidas e vou trazer a resposta embasada na jurisprudência sobre a matéria. Então, antes de eu começar, já vou pedir para vocês curtirem esse vídeo, se inscreverem aqui no canal, porque assim, todos os vídeos que eu trago aqui, pessoal, eu tento sempre trazer com embasamento, né? É preciso estudo, é preciso às vezes se aprofundar em alguns assuntos, então deixem aquele curtir, deixem aquele like, se inscrevam aqui no canal, para que eu possa trazer cada vez mais conteúdos de qualidade aqui para vocês. Então, para começar, a primeira dúvida é sobre a questão do estágio probatório. Passei um novo cargo público, né? Pedirei a vacância, vou assumir esse cargo. Como fica em relação à questão do estágio probatório? Ele começa a contar do zero, mesmo se, por exemplo, eu passei para o mesmo cargo, só para outra instituição? E a resposta é sim, pessoal. Sempre que você adentra em um novo cargo público, o estágio probatório, ele começa a contar do zero, porque você precisa ser avaliado, né, as suas aptidões ali, né, são 5 itens ali que são avaliados no estágio probatório: capacidade, iniciativa, assiduidade, enfim, e eles são avaliados em cada cargo. Então, embora você já fosse estável, já tivesse passado no estágio probatório, independentemente disso, você começa um novo cargo, você começa o estágio probatório novamente. E sobre as progressões, foi uma dúvida aqui que eu recebi, vou ler aqui o comentário, que eu acho que é bom para embasar aqui, né? Vou deixar aqui na tela para vocês, só vou, claro, apagar o nome da pessoa que comentou, mas vou colocar aqui para vocês acompanharem junto comigo. Olá, meu cargo é assistente de administração em Instituto Federal e irei assumir o mesmo cargo em uma universidade federal. Estava próximo do prazo das minhas progressões. O correto é aproveitar tudo, pois é a mesma lei, plano de carreira, nível de classificação, só muda a instituição federal de ensino. Pede para tirar essa dúvida, pois ele queria aproveitar o tempo de estágio probatório e progressões, visto que foi mais de um ano, seria frustrante não aproveitar nada, enfim. Então assim, o que eu posso dizer é que pode ser frustrante mesmo, mas é isso, não dá para aproveitar, tá, pessoal? Não dá para aproveitar nem o período do estágio probatório, nem o período das progressões. Sobre essa questão da progressão, né, da impossibilidade de continuação da progressão que você já tinha no cargo anterior, ela tem um embasamento na instrução normativa do Ministério da Economia, número 66, agora de setembro de 2022, essa instrução normativa. E nessa instrução normativa, que eu vou colocar aqui na tela para vocês acompanharem junto comigo, no artigo 16 diz o seguinte: a contagem do interstício exigido para fim de progressão funcional e promoção será interrompida conforme dispuser a legislação específica do plano de cargos ou da carreira. E aí o importante é o que está aqui no parágrafo 1º, que diz o seguinte: para a aferição do interstício não serão computados para fins de progressão funcional e promoção. Inciso 1. O tempo de exercício em outros cargos efetivos ocupados antes do provimento no cargo atual. Então, você assumindo esse novo cargo, o tempo de exercício em outros cargos
efetivos, né, ocupados antes, não serão contados para fins de progressão ou promoção, né? No caso, cargos tais, né, a gente tem a progressão por mérito e a progressão por capacitação profissional. Então, nesse caso, começaria a contar do zero, caso você passasse para um novo cargo, né? Seja outro cargo técnico administrativo ou de outra instituição. E outro comentário que eu recebi aqui no canal, bastante pertinente sobre esse assunto da vacância por posse em outro cargo inacumulável, é sobre a aposentadoria. Como fica a questão ali do regime previdenciário, principalmente para quem adentrou no serviço público antes da emenda constitucional ali de 2019, né, da reforma da Previdência. Sou servidor de uma universidade federal desde 2011. Recentemente eu passei para o concurso do TJRN e me surgiu várias dúvidas. E aí aqui então especificamente sobre o regime previdenciário. Ele pergunta, né? Se eu fizer como você falou, pedir posse em outro cargo não acumulável e já tomar posse no mesmo dia no TJ, no outro dia já entrar em exercício, eu continuo no regime de aposentadoria que entrei em 2011, né? Quando ele adentrou lá no primeiro cargo público, ou vou mudar para o novo regime que mudou em 2019 com a reforma da Previdência. Acredito que o meu regime de 2011 é feito um cálculo da aposentadoria na média dos maiores salários recebidos. Vai continuar assim ou vai mudar para obedecer ao teto do INSS? Para explicar essa questão da aposentadoria, trazer uma portaria aqui. Essa portaria é do Ministério da Economia, agora de dezembro de 2022. A portaria 10.360 fala o seguinte: um item bastante importante aqui nessa portaria é esse artigo que eu vou ler a seguir. Me acompanha, é o artigo 11. Na fixação da data de ingresso no serviço público para fins de verificação do direito de opção pelas regras de concessão de aposentadoria, quando o servidor tiver ocupado sem interrupção sucessivos cargos efetivos na administração pública, direta, autárquica e fundacional, em qualquer dos entes federativos, será considerada a data de investidura mais remota entre as ininterruptas. E aí, o parágrafo primeiro fala o seguinte: não haverá interrupção desde que o servidor cumpra os seguintes requisitos. Se a vacância do cargo efetivo anterior e a posse do novo cargo produzam efeitos na mesma data e o efetivo exercício tenha início no prazo previsto no parágrafo 1º do artigo 15. O artigo 15 aqui da Lei 8.112 fala que o exercício tem que se dar em até 15 dias, né? Só que aqui um detalhe, né? Quando se pede vacância por posse em cargo inacumulável, não tem esse período, tá, pessoal? De 15 dias para entrada em exercício. Tem que entrar já em exercício no dia seguinte. E aí, ainda, né, o parágrafo 2º fala o seguinte: a vinculação a emprego público ou privado ou a cargo em comissão sem vinculação efetiva interrompe a sucessão de cargos, sendo essa iniciada novamente se houver vinculação exclusivamente a cargo efetivo posterior à interrupção. Ou seja, se eu venho a ocupar, né, eu ocupo um cargo público e venho a ocupar nesse período um emprego público, um cargo comissionado que é vinculado ao regime geral de previdência, aí acaba ocorrendo essa interrupção, né? Essa interrupção na sucessão de cargos. Então, assim, a resposta é a seguinte: eu assumindo um novo cargo, desde que não haja interrupção entre os cargos ali, né? Eu me desvinculo do anterior e já tomo posse no novo, eu vou ficar vinculado sim ao regime de previdência do cargo inicial, né? Então, se eu entrei antes, que é o caso aqui do comentário, né? Que ele entrou lá em 2011 e iria assumir um novo cargo ali no Tribunal de Justiça, se ele, né, assumiu um novo cargo, exonerou, pediu a vacância por posse em cargo inacumulável e já assumiu, né, tomou posse no cargo no mesmo dia, ok, não houve interrupção de tempo de serviço entre os cargos e aí ele continua, né, vinculado ao regime de previdência lá do cargo inicial. E aí é aquela questão, né, pessoal, se o servidor toma posse em cargo público, outro cargo público que seja também federal, ele continua vinculado ao regime próprio. Se ele toma posse em cargo público de outro ente federativo, ele não ficará mais vinculado ao regime próprio de previdência da União, mas ele poderá aproveitar o tempo de contribuição, tempo de serviço para fins de aposentadoria.
E aí, só reforçando essa questão da mudança ali de regime, né? No parecer 13 de 2000 da AGU, fala o seguinte, né? Que na hipótese de tratar-se de posse e consequente vacância de cargo pertencente à União, são preservados os direitos personalíssimos incorporados ao patrimônio jurídico do servidor, pois subsistirá a relação jurídica e nenhuma interrupção ocorrerá na condição de servidor da entidade empregadora. Ele vai continuar sendo servidor da União, normal, então não muda nada, né? Já nos casos de provimento e vacância envolventes de pessoas político-federativas distintas, aproveita-se o tempo de serviço ou de contribuição, conforme o caso, para efeito de aposentadoria. E a próxima pergunta que eu recebi aqui no canal é sobre a possibilidade de eu pedir a vacância por posse e cargo público inacumulável para assumir emprego público ou para assumir um cargo temporário. Então, é possível esse tipo de vacância para assumir essas funções? E a resposta é que não, pessoal. Pensando no que a própria Lei 8.112 fala, enfim, os normativos, eles sempre se referem a assumir um cargo público, né? Não é para assumir uma função temporária, não é para assumir um emprego público a que essa vacância para posse se destina, né? É sempre para assumir um outro cargo público. Até porque, né, o principal objetivo desse tipo de vacância, né, dessa vacância para assumir um outro cargo público, é justamente para o servidor conservar os seus direitos enquanto servidor público, né? Seja mantendo ali o seu vínculo, né, de estabilidade, seja mantendo ali a questão de férias, 13º, enfim, tem algumas questões que o servidor consegue manter de direitos, né, quando pede esse tipo de posse em outro cargo inacumulável. Mas se você está indo assumir um emprego público ou um processo seletivo para qual você passou, não faz sentido, né? Não é outro cargo público. Então, no emprego público você não vai ter estabilidade, né? A mesma coisa num processo seletivo, né? Os empregados públicos, por exemplo, são regidos pela CLT, né? São ligados ao regime geral, não são regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos, então não se aplica a eles esses direitos, né, que nós, servidores públicos, temos. E emendando esse assunto, com outra, né, pergunta que já recebi é que, não sendo possível pedir a vacância para posse em cargo público inacumulável, eu posso, né, tirar uma licença para tratar de interesses particulares, que é aquela licença não remunerada, para assumir então esse emprego público, esse cargo temporário? Então, pessoal, a meu ver, sim, é possível, né? Durante a licença ali para tratar de interesses particulares, digamos que o seu vínculo ali com a instituição, né, com a União, no caso, ele fica suspenso, né? Você, inclusive, né, pelo que eu já trouxe de vídeos aqui, você pode até ter empresa, enfim, tem algumas questões que se abrem, né, para o servidor durante esse período de afastamento para tratar de interesses particulares. Então, a meu ver, posso estar errada, mas pelo que eu já li sobre o assunto, o servidor poderia sim assumir outro emprego público, emprego temporário, pedindo uma licença para tratar de interesses particulares. Mas sobre essa questão da licença, da LIP, né, eu quero trazer um vídeo específico em que eu me aprofunde mais nesse assunto para trazer com mais propriedade. E outra dúvida importante que chegou até mim aqui no canal é sobre a seguinte situação: sou um servidor público, né, já estável no meu cargo atual, passei para outro cargo público, assumi esse cargo, só que nesse período eu passei para um terceiro cargo no qual eu desejo assumir, só que nesse segundo cargo eu ainda não sou estável. E aí, o que eu faço, né? Peço simplesmente a vacância por posse em cargo inacumulável e assumo esse novo cargo, sendo que eu não sou estável no meu cargo atual, ou devo desistir, né, do estágio probatório do meu cargo atual para que eu mantenha o vínculo com aquele meu primeiro cargo? Para vocês entenderem, né, a situação hipotética, vou ler o comentário que eu recebi, que foi assim, né? Ele dizia o seguinte, né? Sou estável, mas fiz 2 provas em datas próximas e passei em ambas. A situação ficou a seguinte: sou servidor estável em uma universidade federal no nível D. Passei numa outra universidade federal no nível E, né? Vou pedir vacância no anterior e assumir esse novo cargo.
Só que ele passou também numa outra universidade federal e, se nomeado, ele coloca que tem grande interesse em assumir ali por questões geográficas, né, em assumir esse outro cargo também. Essa nomeação se dará antes de terminar o novo estágio probatório que comecei, né? Então a dúvida é, né, ele resume aqui: para assumir nessa última universidade sem perder o cargo estável no nível D, como eu precisaria fazer? O que me veio à mente é desistir do estágio probatório atual, voltar ao cargo anterior de nível D e só assim pedir a vacância novamente para assumir a outra nomeação. Seria esse o passo correto? Então, sim, entendo que o passo correto foi exatamente como ele colocou aqui no comentário. Nas minhas pesquisas aqui, eu localizei, e não sei se era um parecer, uma nota técnica, enfim, que tratava desse assunto, né? Quando o servidor ele está na instituição X e é estável, passa para a instituição Y e depois para a instituição Z, sem ter adquirido ainda a estabilidade do novo cargo que ele faz, né? Então, naquele caso, eles orientavam que o servidor deveria sim pedir a recondução para fins de manter a estabilidade do cargo anterior, pois se ele assumisse o novo cargo, né, o terceiro cargo aqui, como eu estou me referindo, né, sem ser estável nesse cargo anterior, né, no segundo cargo, ele perderia aquele vínculo, aquela estabilidade do primeiro cargo. Então, ele assumiria um novo cargo sem ter mais a estabilidade, porque ele só tinha estabilidade no primeiro cargo e não no segundo. Inclusive, né, eu respondi aqui esse comentário do inscrito aqui do canal, informando que eu vi situação igual agora recentemente de um colega meu, né? Ele era estável no cargo dele na Universidade Federal em que eu trabalho, e aí ele tinha passado para um cargo, acho que era estadual, e aí ele tinha pedido a vacância para posse em cargo inacumulável, assumir esse novo cargo, tudo ok. Só que daí nesse meio tempo, né, em que ele assumiu esse novo cargo, ele foi nomeado, foi chamado para ocupar um outro cargo. Então foi exatamente isso que ele fez. Ele pediu a desistência do estágio probatório desse cargo que ele estava ocupando e pediu a recondução para a universidade, né, para minha universidade. Aí ele ficou em exercício ali, acho que um dia na universidade, né, para concretizar a recondução dele, e logo em seguida ele já pediu a vacância por posse em cargo inacumulável para assumir esse outro cargo público e não ter problemas em perder a estabilidade. Então, nesse caso, ele assumiu um novo cargo público sem perder a estabilidade desse primeiro cargo que ele tinha na Universidade Federal. Outra questão importantíssima que surgiu de dúvidas aqui no canal é sobre a questão da obrigatoriedade da vacância no cargo público e a posse serem efetivamente no mesmo dia, ou se o servidor pode ter um período ali para a entrada em exercício. Vou ler aqui os comentários que eu acho importante para a gente elucidar bem essa questão. O primeiro comentário diz o seguinte, né? Sou concursado há 7 anos em um cargo público e no momento estou na iminência de ser chamado em outro concurso. Os dois são na esfera estadual, mas em poderes diferentes. Quando sair a nomeação, pretendo pedir a vacância por cargo inacumulável, mas não sei se conseguirei entrar em exercício no mesmo dia da posse. Quais implicações podem ocorrer caso eu entre em exercício um dia ou uma semana após a posse? A vacância por posse em cargo inacumulável seria revertida em exoneração? Então, pessoal, pelo que eu li em todos os meios, né, sites de instituições, nas jurisprudências, é que no caso da vacância para posse em cargo inacumulável, sim, né, não tem o período de entrada em exercício. Você toma posse, já no dia seguinte precisa entrar em exercício, não tem esse período. Já se você pede a exoneração ela te dá a possibilidade, né, de ter um período ali de 15 dias para entrada em exercício. E a questão é que em ambos os casos, tanto se você pedir a exoneração quanto a vacância para posse em outro cargo inacumulável, você conserva, né, o seu vínculo com a União ali, né? Você não vai, isso, claro, é isso que eu trago aqui, é para a regra de servidores abrangidos pela 8.112, né? Nesse caso aqui, até a servidora que comentava era vinculado a estatuto estadual, aí precisaria confirmar na legislação estadual se aplica o mesmo caso. Mas, enfim, a possibilidade de recondução, ela acontece mesmo se o servidor
pede exoneração. Só que aí nesse caso, se ele pedir exoneração, ele tem 15 dias para entrar em exercício e ele perde algumas possibilidades, alguns direitos, né, que se, digamos que você passa para um cargo federal, você conseguiria usufruir férias, 13º, ficaria vinculado ao mesmo regime previdenciário se pedisse a posse em cargo inacumulável, porque daí não teria ali a interrupção do tempo de serviço, né? Mas aí, se você passou para outro cargo que é estadual, que até foi outro comentário que eu recebi aqui no canal, e a dúvida dele era essa, né? Tá, mas se eu passo para outro cargo estadual, né? No caso, já não vai conseguir usufruir férias, 13º no novo cargo, porque é outro regime, né, estadual. Por que mesmo assim eu não posso ter ali o período, né, de entrada em exercício? É que são duas situações, né? Na vacância para posse em cargo inacumulável, há essa regra, né, em que se entra exercício já no dia seguinte à posse, né, para não haver ruptura do tempo de serviço. É uma regra da vacância. Mas se você pede exoneração, eu vejo que nessa hipótese há sim a possibilidade de usufruir ali dos 15 dias para a entrada de exercício. E sobre essa possibilidade de pedir a recondução, de ser reconduzido ao cargo anterior, no caso em que você pediu a exoneração em vez de a vacância para posse em cargo inacumulável, é possível sim ser reconduzido mesmo que você tenha pedido a exoneração. Então, assim, o instituto da vacância para posse em cargo inacumulável ou da exoneração, ela vai se diferenciar nos efeitos, né? Se você assume um novo cargo federal, sempre é melhor pedir a vacância para posse em cargo inacumulável, que daí você vai conseguir levar o tempo de férias, 13º, etc. E se você já vai tomar posse em um cargo que é estadual, eu vejo que não faz tanta diferença assim, né, ser a vacância ou ser o pedido de exoneração nesses casos. Para reforçar isso aqui com vocês, eu trago essa nota informativa número 305 de 2010 do antigo Ministério do Planejamento, em que eles pediam informações acerca disso, né? Quando deve ser concedida a exoneração e quando a vacância, né? Qual a diferença administrativa entre esses institutos e quais as consequências administrativas entre um e outro, né? E aqui em resposta eles colocavam, né, eles destacavam algo que eles já tinham se manifestado através de outra nota técnica, que é o seguinte, né, que é pacífico na doutrina e jurisprudência que o vínculo entre a União e o servidor que tem adquirido estabilidade só se extingue quando ele se torna estável em cargo inacumulável de outra unidade federativa. Assim, mesmo que esse servidor tenha ingressado posteriormente em cargo inacumulável municipal, estadual ou distrital, remanescerá sua ligação, ainda que tênue, com o serviço público federal, até o momento em que, confirmado o estágio probatório que diz respeito ao novo cargo, ele adquira a estabilidade correspondente. Enquanto isso não ocorrer, será possível a recondução. Assim sendo, cabe a aplicação do Instituto da Vacância ao servidor que, sendo detentor de cargo na esfera federal, tomou posse em cargo inacumulável, independentemente da esfera de poder. Por sua vez, a exoneração a pedido ocorrerá nos demais casos em que haja ruptura em definitivo do vínculo entre o servidor e a União. Ou seja, se vai sair para ocupar um cargo estadual, distrital, municipal, pode pedir a exoneração e aí só vai se diferenciar nos efeitos, né? Como eles colocam aqui abaixo, as consequências administrativas dependerão da situação do servidor e do cargo ou emprego para o qual esteja indo, conforme tabela abaixo. Então aqui, ó, se o servidor é estável e ele toma posse, né, em outro cargo público, ele pode pedir a posse ou a exoneração, posse em outro cargo inacumulável. Se ele pede a posse em cargo inacumulável, qual é a consequência? Ele poderá ser reconduzido ao antigo cargo desde que não seja aprovado o estágio probatório e não obtenha estabilidade. Caso o novo cargo seja federal, poderá usufruir férias e perceber 13º neste cargo, caso não tenha usufruído e caso não tenha havido a quebra do interstício. Mas se ele pede a exoneração a pedido para assumir esse outro cargo, né, ele poderá também, da mesma forma, ser reconduzido ao antigo cargo, desde que não seja aprovado no estágio probatório e não obtenha estabilidade. E só que aqui, né, independentemente da esfera do novo cargo, terá que cumprir novo interstício para usufruir férias e perceber gratificação natalina, porque nesse caso da exoneração, há quebra, a ruptura do vínculo. Então, se você pede exoneração a pedido,
é servidor federal, pede exoneração para assumir outro cargo a nível federal, não vai poder usufruir férias e 13º novo cargo. Já se pede a exoneração para assumir um cargo estadual, municipal, não faz tanta, não vejo que vá ter consequências negativas, já que você não poderia, né, usufruir férias, 13º no cargo estadual, por exemplo. E aqui, ó, se é um servidor estável e quer assumir outro emprego público ou privado, aí nesse caso, como eu já falei inicialmente, só se aplica a exoneração. E nesse caso, acontece a quebra do vínculo entre o servidor e a administração, ele não pode ser reconduzido, né, porque não mantém o vínculo, né, e aí ele vai ser indenizado aos direitos ali, né, que ele tem. E aqui embaixo na tabela eles também mostram, né, o caso do servidor não ser estável, né, o que acontece. Aqui a diferença é que ele não pode ser reconduzido, né, pode também, se for para um novo cargo federal, pode usufruir férias, 13º no novo cargo, mas não pode ser reconduzido ao cargo anterior porque não era estável, então, né, obviamente não tem como haver recondução. Outra questão que me perguntaram aqui também, bastante pertinente, é sobre a questão ali do pagamento das férias, da indenização de férias e da gratificação natalina. Como ela é calculada, né? Se é calculada de acordo com a nova remuneração do cargo, se é feita, por exemplo, ali da gratificação natalina do 13º, né? Se é feita uma média das remunerações do cargo anterior, enfim, como se calcula isso, né? A indenização de férias também, eu recebo referente ao cargo anterior, ao cargo novo, como é que acontece? Então, vou trazer aqui os normativos que eu encontrei que tratam especificamente sobre esse assunto. Primeiro, sobre a questão da gratificação natalina. O parecer 982 de 2018 da AGU diz o seguinte sobre a questão do pagamento da gratificação natalina no caso de vacância por posse em cargo inacumulável. Eles firmam um entendimento, eles colocam aqui nesse parecer, que a base de cálculo da gratificação natalina consiste na remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, de maneira que, em caso de mudança de cargo no decorrer do ano, vacância por posse em outro cargo inacumulável, a gratificação deve ser paga com base na remuneração de dezembro, computando todos os meses trabalhados no exercício, inclusive no outro cargo, sem cálculo proporcional à remuneração de cada um dos cargos exercidos. E aqui no item 2 falava sobre o mesmo caso, né, no caso de exercício de substituição de cargo. Então, se durante o ano você tomou posse em outro cargo público inacumulável, a sua gratificação natalina, o seu 13º, vai ser calculado conforme a remuneração que você vai estar recebendo naquele mês de dezembro, né? Não é feita uma média das suas remunerações do ano, mas sim da remuneração de dezembro. Então, se está num cargo que está pagando melhor, é bom que você vai receber uma gratificação natalina melhor. Por isso a importância para quem, né, passa em um outro cargo público a nível federal, de pedir a posse em cargo público inacumulável em vez da exoneração. Porque se você passa para um cargo que vai te pagar mais, você também, consequentemente, vai receber mais em relação ao 13º e também vai receber mais em relação às férias, conforme eu vou falar a seguir, né? Então, sobre a questão da base de cálculo da gratificação natalina, ela vai ser a remuneração a que fizer jus o servidor no mês de dezembro. Isso também é corroborado por outra instrução normativa do finalzinho, acho que é a instrução normativa 66, eu não anotei aqui, mas vou deixar tudo que eu for citando de normativas aqui na descrição do vídeo, que caso vocês queiram consultar depois, vai ficar aqui. Ó, sobre a questão das férias, né? Essa mesma instrução normativa, aqui no artigo 16, fala o seguinte, né, dessa instrução normativa, do cálculo das indenizações. Os órgãos integrantes do CIPEC, que é o Sistema de Pessoal Civil do Poder Executivo, mediante opção do servidor, poderão abster-se de efetuar o pagamento da verba indenizatória resultante de férias nos casos de vacância de cargo efetivo decorrente de posse em cargo inacumulável. Então, o servidor tem a opção de não receber, não ser indenizado, mas receber, né, apenas quando assumir o novo cargo.
Então, parágrafo 1º, na hipótese do caput, mantém-se a continuidade na contagem do período aquisitivo anterior junto ao novo cargo efetivo. Então, pelo que eu compreendi aqui, né, caso o servidor ainda não tenha usufruído das férias, opte por usufruir no novo cargo, ele também receberá a indenização de férias de acordo com a remuneração do novo cargo, né, porque naquele caso não houve a indenização. E por fim, né, o que me perguntaram aqui também é como proceder para dar entrada nesse pedido, no pedido de vacância por posse em cargo inacumulável. Então, algumas instituições pedem um ou outros documentos, pelo que eu vi, não são todas as instituições que pedem exatamente as mesmas coisas, mas uma coisa que é certo que você precisa ter para dar entrada nesse pedido de vacância é a comprovação da sua nomeação no novo cargo. Então, pessoal, acho que era isso, acho que abordei todas as dúvidas, o vídeo ficou um pouquinho longo aqui, mas eu queria trazer um vídeo bem completão, assim, bem completaço, né, porque acredito que foi um assunto que despertou muitas dúvidas práticas em vocês, né, às vezes a gente tá passando por isso, tá em vias, às vezes, de ser nomeado no novo cargo, e aí, né, fica naquela dúvida de saber o que fazer, o que vai acontecer, né, como é que eu me desvinculo do meu cargo anterior, né, e se eu quiser ser reconduzido, o que eu faço? Eu sei, surgem várias dúvidas sobre isso, eu já tive também, porque como já trouxe aqui anteriormente, eu fui aprovada em um novo cargo estadual aí eu tinha essa dúvida também, e se eu quiser voltar para o meu cargo federal, o que eu faço? Então, assim, é bem natural terem dúvidas e o objetivo do vídeo de hoje foi justamente tentar esclarecê-las ao máximo, né, trazer o máximo de informação, de embasamento legal aqui para vocês saberem o que dá para fazer em cada caso, né? Espero que vocês tenham gostado, fiz esse vídeo com bastante carinho, com bastante atenção, pesquisando bastante, então não deixem de curtir esse vídeo para me dar um apoio, se inscrever aqui no canal, né, comentar o que vocês acharam, e é isso, pessoal, espero de coração que tenham gostado e continuem me acompanhando, né, por aqui, espero vocês no próximo vídeo, um beijo e até a próxima, tchau, tchau!